Olá, vamos dar continuidade no capítulo 17 de Mateus, que fala sobre a transfiguração. 6 dias depois, na língua hebraica é isso exclusivo, o que significa que não está incluído todos os dias a quantidade de tempo. Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago, João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. E diante deles se transfigurou. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nisso lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres que façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E estando ainda ele falando, eis que uma nuvem luminosa se cobriu. E da nuvem saiu uma voz e disse: Este é meu filho amado, no qual tenho contentamento. E a ele escutai. E ouvindo isso, os discípulos caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Então Jesus se aproximou e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenha medo. E erguendo eles os olhos, e ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus intimou a eles, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Como já afirmado, irmãos, por causa da vitória da cruz, a ressurreição nunca esteve em dúvida. E aqui Deus pediu para que não fosse revelado, até que fosse ressuscitado, que fosse a ressurreição. João Batista e Elias. E então seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo Jesus, disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que já veio Elias e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que lhes falará de João Batista. A falta de conhecimento dos profetas, a falta de conhecimento do povo, irmãos, fez com que a vinda de Elias não foi reconhecida pelo povo. O povo não reconheceu a vinda de Elias. Assim seria a vinda de Jesus, quando ele sofreria e padeceria, porque o povo não o reconheceria como filho de Deus. O povo não o reconheceria como Salvador. Então ele passou por todo aquele processo, teve que passar por todo aquele processo da crucificação, do sofrimento, para que ele pudesse mostrar, não era provar, porque Deus, Jesus, não tem que provar nada para nós. Que o povo estava errado, que o povo não estava reconhecendo o próprio Jesus, o próprio Deus. E ele ressuscitou. Isso quer dizer, ele levou com a sua morte, ele levou todos os pecados do povo, nós, né, do ser humano, e ressuscitou para refazer uma nova aliança. A falta do poder dos discípulos. E quando eles chegaram à multidão, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe-os aos discípulos, mas não puderam curá-lo. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, direção incorreta. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Perturbado com a falta de fé da parte dos seus discípulos, irmãos. Trazei-mo aqui. E Jesus repreendeu o demônio, o espírito demoníaco, que saiu dele, e o menino desde aquela hora sarou. A palavra de Cristo é tal que até o demônio tem que obedecer. Aqui, quando Deus fala geração incrédula e perversa, o que quer dizer, irmãos, que o que sai da nossa boca, ela é
como que eu vou falar? Você está profetizando, seja coisas boas ou seja coisas ruins. O que sai de nossa boca são verdadeiras. Então, que você possa aprender a soltar da mente, sair por sua boca coisas boas, profetizando coisas boas, profetizando que a doença sairá, que a cura virá, que a depressão vai cair por terra, a ansiedade vai cair por terra, o meu emprego eu prosperarei, que eu terei um emprego bom, que Deus abrirá as portas, que Deus abençoará meus caminhos. Tudo são profecias boas, irmãos. Agora, se a partir do momento que você começar a murmurar, começar a desejar, poxa, minha vida tá tão ruim, nossa, eu tô tão doente, nossa, eu não sei se eu vou conseguir, poxa, será que eu vou conseguir? São dúvidas, são medo que vocês estão colocando na vida de vocês. Vocês estão profetizando coisas ruins para a vida de vocês. Então, aqui nesse versículo 17, do capítulo 17, que fala, e respondendo Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Quer dizer, que mesmo que Jesus não esteja na terra, ele está o tempo todo nos olhando, ele está o tempo todo nos vigiando. Não vigiando como um soldado, mas ele está o tempo todo observando nossas atitudes, nossos pensamentos, o que nós queremos para nossas vidas, o que nós não queremos para nossas vidas, irmãos. Então é isso, nós temos que aprender a profetizar coisas boas, a conversar mais com Jesus, a conversar mais com Deus, a ter uma intimidade com Ele, para que nós possamos trazer apenas coisas boas para nossas vidas, irmãos. Perdão, irmãos. Que nós possamos jogar por terra toda murmuração, que nós possamos jogar por terra todo pensamento negativo, que nós possamos jogar por terra todo medo, que possamos nos encher do Espírito Santo e acreditar que tudo em nossas vidas dará certo, que nós seremos prósperos, que nós teremos saúde, que nós seremos curados, que nós seremos salvos. Tudo isso são coisas boas que nós trazemos para nós. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa levar à mente de vocês coisas boas, abrir os pensamentos de vocês, levar discernimento e sabedoria, e que nós aprendamos que murmuração não leva a lugar nenhum, que a murmuração só nos destrói. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, irmãos. A oração e o jejum. Versículo 19, irmãos. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, no privado, disseram, por que nós não o podemos expulsar? E Jesus disse-lhes, por causa da sua pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, é um simbolismo, irmãos, direis a este monte, passa-te daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e o jejum. Isso significa, irmãos, que tem muitas coisas que existem, que no mundo mal existe, que só serão libertos com jejum e oração. E crendo que vai acontecer. Porque não adianta você fazer nada com dúvida, como eu falei anteriormente. Tudo tem que ter fé, tem que crer que vai acontecer. Outra vez prediz sua morte e ressurreição. Outra vez, ora, estando eles na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e matá-lo-ão. Mas no terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram em grande maneira. A provisão milagrosa. Versículo 24. E quando chegaram a Carnaval, vieram Pedro, os que cobraram as dracmas, e disseram, o seu mestre não paga os tributos? Disse-lhes, sim. Perdão, irmãos.
Entrando ele em casa, Jesus lhes antecipou, dizendo: O que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. E Jesus disse: Logo aos filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, que é o mar da Galileia, lança o anzol e o primeiro peixe que vier, tomar-se-ão, abrirão sua boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Era um ciclo suficiente para pagar o imposto tanto de Pedro quanto de Cristo. Olha, irmãos, aqui na Bíblia diz, né? Já diz que foi pago os impostos de Jesus naquela época. Muitas vezes as pessoas criticam, né? O dízimo, criticam as ofertas. Só que nós temos que entender que todos nós temos algo a prestar contas. Claro, irmãos, eu vou sugerir aqui. Existem os bons profetas e existem os maus profetas. Maus profetas são aqueles que usam os dízimos e ofertas para se vangloriar, para se manter fora da igreja. É aquele que não ajuda o próximo, é aquele que não faz bondade, né, às pessoas, é aquele que não usa aquele dinheiro, dízimos e ofertas para ajudar ao templo de Deus. Como assim? Deus não precisa do nosso dinheiro. Claro que ele não precisa, porque quando nós morremos, quando nós vamos embora desse mundo, Deus não quer saber de dinheiro, Deus não quer saber do nosso corpo, Deus não quer saber da nossa carne, Deus quer saber da nossa alma. Ele quer a nossa alma. Então, o que acontece? Existe sim, mas também existem os bons e verdadeiros profetas, que são aqueles que usam o dízimo e as ofertas para ajudar o mundo, o próximo, ajudar uma família necessitada, ajudar um país que foi devastado pela natureza, ajudar uma igreja que está em crise. E ali, eles estão ali mostrando tudo que eles estão fazendo com os dízimos e ofertas. Então, vale a pena a gente acreditar naquele profeta. Vale a pena a gente acreditar que dali está saindo obras boas aos olhos de Deus. Então, nós vemos hoje, nós vemos muito, irmãos, na rede social, pastores que dizem ser pastores, mas eles não estão atribuindo a fé, eles não estão mostrando que nós temos que ter fé e que acreditar que a palavra de Deus é nossa salvação. Por quê? Porque eles são os primeiros a errar, eles são os primeiros a fazer algo que não nos agrada. Se não está agradando a Deus, não vai nos agradar. Não adianta, porque se eu me agradar com aquele pastor que está fazendo mal para a comunidade, que está fazendo mal para as suas ovelhas, por que eu vou acreditar naquele profeta? Então hoje eu acredito em tudo que Deus deixou para que nós possamos discernir, que seria a palavra de Deus. Muitos dizem, a Bíblia é falsa, não tem nada de verdadeiro. Eu já ouvi essas palavras. Na Bíblia não existe nada de verdadeiro. Existe sim, gente. Existe. Existe a fé, existe a crença, existe o amor, a gratidão, a afeição. Existe o amor a Deus. Você vai amar a Deus. Aí você vai deixar de amar a Deus porque você não visualiza Ele, você não vê Ele como eu vejo você aí do outro lado. Nós temos sim, irmãos, que amar a Deus. Porque Ele existe sim, porque se não fosse por Ele, nós não teríamos misericórdia em nossas vidas, amém? A provisão milagrosa, vamos cair aqui no capítulo 18, né? O capítulo 18 fala sobre a ovelha perdida. Jesus explica a grandeza. Naquela mesma hora, se achegaram os discípulos de Jesus, dizendo, quem é o mais
quem é o maior no reino dos céus? E chamando Jesus, um menino, o pôs no meio deles. E disse, em verdade vos digo que, se não vos convertestes e não vos fizestes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E qualquer um que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebes. A seriedade das ofensas. Mas qualquer um que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse o pescoço uma pedra de moinho e a senha e se submergisse na profundeza do mar. Irmãos, no versículo 6 não se refere aos cristãos fracos, como alguns acreditam, mas aos que confiam exclusivamente em Jesus e na cruz. Ai do mundo por causa dos escândalos. Por quê? Ofensas contra os verdadeiros crentes. Essa é a confirmação das minhas palavras anteriores. Porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Todos os que ferem crentes verdadeiros ferem a Cristo. O que eu acabei de dizer? Que nós temos que acreditar, sim, nos pastores que nós vemos que são verdadeiros, que Deus nos mostra que são verdadeiros. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-te e atira fora longe de ti. Melhor te entrar em a vida no coxo ou aleijado do que tendo suas mãos a 2 pés seres lançado no fogo do eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o para longe de ti, te entre com um olho só na vida do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, nos desprezeis alguns desses pequeninos, porque vos digo que vós, anjos dos céus, veem sempre a face do meu Pai, que estás nos céus. A ovelha perdida. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que tinha perdido. O que vos pareces? Se algum homem tiver uma ovelha e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que já estão, que se não são, que das que se não desgarraram. Assim também é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que de um destes pequeninos se percam. Irmãos, não significa aprovação do fato que ela... Perdão, irmãos, me perdi aqui. Ter-te extraviado, mas do fato de ter encontrada. Isso demonstra uma grande vitória sobre Satanás, porque Satanás quer que nós se perdemos para que ele nos ache e faça o mal. Como ele sabe que Jesus está sempre a nosso lado, nos agarrando, nos segurando, nos resgatando, para Satanás é um furor. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que estás nos céus, que tem destes pequeninos se perca, declara o fato de que um crente pode deixar de crer e, portanto, tornar-se um incrédulo. E isso acontecer, essa pessoa estará perdida, irmãos. Isso demonstra a preciosidade da alma. Ele quer nossa alma. E o que é que Satanás quer? A escuridão da nossa alma. Então, que nós possamos viver na luz, irmãos. Os conflitos entre os crentes. Preste bem atenção. Versículo 15 do capítulo 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai-lhe e fale entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou 2, mas que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Irmão do Senhor, qualquer falta, a maneira de resolver conflitos, aqui está falando sobre isso, ou ouvir os testemunhos imparciais. E se não a escutar, dize-o à igreja, os anciões da igreja, irmãos. E se não ouvir a igreja, considera como gentil e publicano. Não pode haver comunhão naquela igreja que se ela não te ouvir e tentar resolver os conflitos entre os irmãos.
o poder dos crentes, irmãos. Em verdade vos digo que tudo o que ligastes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligastes na terra será desligado nos céus. Se o crente se comportar publicamente, a decisão tomada será honrada e ratificada no céu. O poder da oração conjunta. Também vos digo que se os dois de vós concordassem na terra a respeito de algo que pedirem, isso lhes será feito, meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O perdão. Então Pedro, chegando-se a ele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7. Até 7? Disse-lhe Jesus: Não te digo que 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E estes, não tendo com que pagar, seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos, com tudo quanto tinha, fossem vendidos para que lhe pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o rei reverenciava, dizendo: Senhor, se generoso, tenha paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, então, movido da íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou-lhe um de seus conservos, que lhes devia 6 denários, que são $300 na época. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. E seu conservo, prostrando-se dos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso comigo, e eu lhe te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes foi o encerrou na prisão até que pagasse sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor, Cristo é o Senhor de todos, chama-o à sua presença. Disse-lhe: servo malvado, toda aquela dívida te perdoei, porque me suplicastes. Não devias tu igual ter misericórdia do teu conservo, como também eu misericórdia de ti? E indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, que se não perdoastes em vossos corações cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Irmãos, aqui nós vemos a fala sobre a igualdade. Se você está prestando atenção no defeito do próximo, primeiro você presta atenção na trava que está nos seus olhos. Isso acontece sim até nos dias de hoje, não só naquela época de Jesus Cristo, mas acontece agora. Muitas vezes você é perdoado de uma dívida que você deve, que você está desesperado, não tem como pagar, não sabe como vai fazer para pagar. Aí você, do nada, né? Que nós não existe o do nada, existe o milagre de Deus acontecendo nas nossas vidas. Irmãos, nada acontece do nada. Tudo acontece na vontade de Deus. Então sempre vem o milagre de Deus. Do nada, pelo milagre de Deus, você percebe que aquela dívida sua foi perdoada, que você não deve mais nada sobre aquela dívida. Então você está feliz, você está contente, você vai embora, você vai viver sua vida. De repente, alguém te deve. Por aquela pessoa de dever, ele está passando pela mesma situação que você passou anteriormente. Não sabe de onde tirar o dinheiro, está desempregado, tem família para sustentar, está vivendo de bico. Aí você exige que aquela pessoa te pague. Mas será que você tirou a trava dos teus olhos? Você percebeu que lá atrás alguém te perdoou e deixou passar aquela dívida monstruosa que você tinha com ele? Por que que esse daqui não pode fazer o mesmo? Isso acontece, irmãos. Nós temos que entender que assim como nós passamos por dificuldade, aquele lá da frente também passa. Aquele lá de trás também passou. E aquele lá de trás um dia perdoou. Então é assim que nós temos que ser. Nós não temos que olhar o defeito das pessoas, nós não temos que olhar
as coisas erradas, nós temos que tentar corrigir, procurar fazer com que aquela pessoa faça a coisa certa. E é isso que nós temos que fazer em primeiro lugar. Vocês entenderam a palavra? Que aqui Deus fala. Assim como lá atrás um dia você foi perdoada, aqui na frente você perdoará alguém. Deus traz à tona o que aconteceu com você para você saber que você vai ter que fazer ali na frente. Tanto faz a bondade como a maldade, irmão. Se você fez a bondade, você vai receber uma bondade para fazer a bondade também com alguém. Agora, se você recebeu a bondade lá atrás e aqui na frente você entregou a maldade, a mesma maldade para alguém e não fez o bem, por que você acha que lá na frente você vai receber o bem? Então, que nós possamos fazer uma reflexão dentro de nós mesmos. Pedir perdão às pessoas que nós magoamos, pedir perdão às pessoas que nos magoaram. Porque Deus, Ele é amor, Ele é perdão, Ele é novo, Ele é renovo. E que nós aprendamos isso com Deus, que nós possamos aprender a perdoar, para que nós possamos ser perdoados e que Deus possa ver as nossas atitudes. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.